Oi, gente, tudo bem? Nossa primeira conversa do nosso Conversa Variável. E hoje eu vou estar recebendo aqui meu parça, Gabriel. E aí, E mano? aí, negão? Tamo junto. Conversar de tudo um pouco, né? Vai falar sobre saúde, falar sobre futebol, se for o caso, política, se é Lula, se é Bolsonaro, se Agora tu é me pega. religião, o que for. Jogar conversa aqui, eu acredito que vai ser uma onda bem divertida, nada formal, mas também sem ser irresponsável. Negão, fica à vontade aí pra tu se apresentar. Quem é o Gabriel? Pra quem não conhece, manda ver. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Porto. Sou aqui de Goianésia e trabalho atualmente como personal trainer. E já tenho vou fazer quase 2 anos já. E tenho aí muitos pensamentos em relacionado à saúde. E eu sou um cara que eu não gosto de ficar muito parado, não gosto de ficar quieto. Então essa área da educação física me encaixou bem demais. Já tem 2 anos que tu... Tem quase 2 anos. Eu me formei em 2020, né? E agora vai finalizar 2 anos agora no final do Cara, ano. já tem 2 anos. É. Então, eu lembro que a gente passou o quê? Acho que uns 2, 3 anos indo de pra... Não, a gente ficou menos isso porque teve a pandemia, né? Sim, por isso. A gente começou a ir pra Tucuruí, veio a onda da pandemia, todo Yeah. mundo ficou de casa. Eu achei bom, porque naquele período lá eu até me formei em casa e eu nunca mais... Mas foi melhor, né? Não, pra mim foi perfeito. Não, assim, o fato da Sim. pandemia, lógico, mas assim, o fato de ter ficado em casa. É pra gente também que tem essa jornada daqui pra lá. Era voltar à tarde. Cansa pra caramba. Muito cansativo e a gente trabalhava. Então, A gente chegava por um lado aqui, foi bom. meia-noite e meia, a É. gente chegava aqui, né? E aí, Quando tipo, não quebrava. é. E a minha turma também, que passou aí de mais de 2 vezes por semana, então ficou bem puxado pra mim, É principalmente. desgaste pra caramba. Mas aí eu também achei bom por causa disso. Mas aí, Gabriel, tu falou a respeito dessa questão de ser personal trainer. Sim. Eu tenho algumas dúvidas, porque assim, o conceito normal que a gente tem de um personal trainer é que um cara que fica ensinando a galera a fazer o exercício corretamente. Exatamente. Mas, naquele dia que eu fui lá na academia que você trabalha para fazer uma avaliação, eu observei que vai mais um pouquinho além de simplesmente ensinar o cara a fazer o exercício corretamente. É, justamente. A gente, pelo menos eu tento desconstruir a imagem e a ideia que as pessoas têm de um personal trainer. Quando as pessoas me procuram, elas procuram saber, falam assim, quanto é que tu cobra pra me treinar? Então, a primeira coisa, quanto é que tu cobra pra me treinar? Eu já começo a desconstruir sobre isso. Porque não só simplesmente eu cobro o valor, né? Só pelo treino, porque estar lá naquele momento ali, somente treinando ali é muito fácil, mas ninguém sabe o que você tem por trás para montar o treino, para poder saber algumas coisas específicas para a pessoa, qual é o objetivo dela, como é que eu vou fazer a análise, como é que eu vou montar uma periodização em cima do treino, entendeu? Quais são os estímulos que eu tenho que dar a mais e tal, aquela... Então tem muita coisa por trás, antes de eu chegar naquele momento de treinar a pessoa, que vai muito do conhecimento que eu adquiri e que a gente tem que ir visando o objetivo, concluir o objetivo da pessoa. Mas será que essa onda que tu tá falando, assim, quanto é que tu cobra pra me treinar? Não é porque, assim, foi criado uma imagem de que o personal, ele é um cara que tá simplesmente pra ajudar o cara a fazer o exercício. Porque, por exemplo, eu vi alguns vídeos que eu vejo você colocar no teu perfil, a galera aqui quiser seguir o Instagram do Gabriel, Gportos 7. Então a galera vai lá e começa a seguir. Eu vejo que tu coloca algumas coisas de alimentação também. Sim. E antes a gente tinha essa ideia separada. Ó, quem vai cuidar da parte de alimentação é a galera da nutrição. Sim. O personal, ele vai passar 4 anos estudando. Se for pra academia, é somente pra falar pra galera que um braço tá mais baixo que o outro na hora de levantar a barra. Mas aí eu vi que, principalmente você, né, que é assim, o mais próximo que eu acompanho, tem passa muita informação a respeito de alimentação também. Justamente. E de muita coisa que não necessariamente está ligado dentro da academia. Verdade, tipo assim, o que eu tento abrir a mente da pessoa é que tudo é um conjunto, né? O resultado que ela obtém, a saúde dela não é simplesmente uma coisa isolada, não é simplesmente ela chegar lá na academia que ela vai emagrecer.
né? Vai muito mais além de... Tem muita gente que tá lá justamente, não tem o resultado que espera. Chega lá e pensa que, não, vou só fazer um exercício e empurrar um peso aqui. Só que não é só empurrar o peso, entendeu? Você tem que fazer a execução correta, você tem que se concentrar no exercício que você tá fazendo. Tem que ser regrado também, não é só empurrar o peso, né? E aí eu tento passar tudo que ela precisa... É uma mudança de hábito, na verdade, que ela vai passar a ter, né? Que ela vai passar a criar novos hábitos na alimentação, na hora de dormir, entendeu? Mas tomar água. O sono também conta pra isso? Influencia, cara. O sono influencia demais, ó. É durante o sono que você tem reparação de vários hormônios, várias coisas do seu corpo. Naquele momento do sono, vai sendo reconstruído, vai sendo melhorado, vai sendo, sabe... toda a parte da alimentação que inclui durante o treino, a alimentação e os hábitos durante o dia, na hora que vem o sono, na hora de você dormir, aquele momento ali é o momento de reparação. Por exemplo, a galera sempre fala assim, olha, é bom não comer muito antes de dormir. Assim, eu sou um cara que eu durmo muito mal, durmo muito pouco. Geralmente, assim, eu vou dormir em média, assim, 2 horas, 2:30 da manhã. Eita. E acordo 7, 7:30. Aí quando é um dia que eu tô de boa, eu acordo meio-dia. E no outro dia eu vou dormir 3, 4... Então, assim, eu não tenho horário. E eu não tô nem aí. Tipo assim, eu como uma pizza, 1:30 da manhã eu vou dormir. Pra mim tá tudo certo. Assim. E aí a galera fala que isso faz... Eu não vou saber explicar, até porque não é minha área. Mas assim, que é como que... Você ingerir muita coisa antes de dormir faz com que o teu metabolismo tenha dificuldade pra resolver tudo isso que tu ingere, né? Ou não tem nada a ver? Esse embate aí algumas pessoas falam isso, mas só que eu não vou por essa linha de pensamento. Isso não tem nada a ver, não. Porque... pra quem tá assistindo, então, ó, pode arrochar. Não é assim também não, calma. O que influencia, na verdade, é todos os seus hábitos, como eu te falei. Então, por isso que a pessoa fala, por isso que a pessoa fala, arroz engorda. Não é o arroz que engorda. É a quantidade do arroz ingerido. É a quantidade do arroz, é a quantidade disso, daquilo. Então, todos as atitudes que você toma durante o seu dia. Se você não bebe água, se você não se alimenta bem, corretamente, você acorda de manhã cedo, você vai comer uma pizza de ontem. Você já começa comendo mal. Aí na hora do almoço, não vou comer arroz porque engorda, mas de manhã cedo comer uma pizza. Aí cobriu o Santos, cobriu outro. Pois é, então... Quando eu entro em contato com um aluno, eu tento passar todos esses macetes, essas coisas que fazem a diferença no resultado final, sabe? Então eu não deixo ele assim, ao Deus dará, tu vai treinar aqui, pronto, vai pra casa, meu objetivo é só te treinar aqui. Não, eu abro os olhos dele pra poder ele enxergar além disso, como o sono melhora, como o estresse diminui, entendeu? Como você fica mais disposto durante o dia a dia, então você vai... Como, se você se alimentar bem e fazer uma dieta todo nos horários certinho, como isso melhora o seu dia a dia e até o teu desempenho, né, nas tuas tarefas diárias durante todo o dia. E muita gente se pergunta assim também, eu queria tomar alguma coisa para poder ter força para treinar, ter ânimo, né? Mas a galera tem isso também, onda dos energéticos. Sim, só que tipo assim, eu quando a pessoa pergunta isso, eu pergunto assim... e como é que você se alimenta durante o dia? Se você não se alimentar bem, na hora do seu treino, você não vai conseguir treinar bem. Você vai estar indisposto, você vai estar estressado. Então, a tua alimentação durante todo o dia, antes de você chegar na hora do seu treino, ela conta muito. Inclusive, por exemplo, quem treina de manhã cedo, a alimentação do dia anterior conta também. Então não é só simplesmente... Mas assim, tem gente que tem essa onda de, vou treinar em jejum, ou tem gente que não tem... Porque tem gente que viaja de tudo, né? Por exemplo, eu já... Quando eu morava lá em Maceió, a gente ia... O mais comum é porque não vai pra academia, vai pra praia, correr, pedalar e tal, enfim. E aí eu via a galera que fazia academia, tipo, um sol do caramba, e o cara casaco, não sei o quê, porque ia suar mais. Mas esse suor é apenas o suor por conta da temperatura, ou o cara vai estar perdendo realmente... Como é que é esse negócio aí? Porque, na verdade, a gordura, ela não é... expelida através do suor, né? Através da respiração. Então isso é uma ilusão. Não, o cara vai colocar um monte de coisa, mas ali ele tá só suando do calor mesmo. Você não conta muito não, mas a questão de vocês esquentar o seu corpo ali, o seu corpo vai trabalhar um pouco mais para poder deixar o seu corpo na temperatura boa. Então por isso que às vezes a galera coloca e aí seu metabolismo, seu corpo vai poder trabalhar um pouco mais para poder normalizar a sua temperatura, mas não quer dizer que vai queimar mais gordura. Não quer dizer isso. E aí nessa questão de treinar em jejum ou não em jejum também não vai fazer diferença. Vai fazer a diferença no resultado durante todo o dia do que você ingere, do que você faz, né? Então não é simplesmente, eu vou treinar em jejum, vou emagrecer mais. Não, também não.
É todo um conjunto, é toda uma mudança de hábito, né? Você, por exemplo, você vai se pesar de um dia, você tá com peso, no outro dia você tá com outro peso. Você ingere água, você aumenta, você diminui, entendeu? Então, é muitas coisas, não tem como você se medir só por um dia. Você faz um dia e emagrece, olha, já emagreci. Não, é todo um... Você passa uma semana ali, semana em semana, a cada 15 dias, a cada 30 dias. É bom você tá olhando isso, não só simplesmente um dia isolado, porque você fez cardio, jejum, botou um coletão lá e já tá magro, não. Ah, legal. Tem várias coisas que a gente tenta quebrar, né? E assim, na hora da avaliação, que a gente conversa com a pessoa, é uma conversa mais franca. Como é que você come? Como é que você se alimenta? Qual a sua hora de dormir? Quanto de água você bebe? Tudo isso influencia. E a pessoa pensa, não, vou ter que mudar tudo, vai ter que mudar tudo. Ou então desiste. Então deixa como tá mesmo. Eu não consigo. Mas tem gente que desiste pra caramba, né? Desiste muito. Inclusive, tipo assim, eu de vez em quando eu pego alunos... Porque, na verdade, é um hábito, é uma mudança de vida, na verdade. De vida. Não adianta você pensar que você, vou fazer academia 6 meses, vou ficar magro, vou ficar top e depois eu parar. Não, porque assim, nem todo mundo que tá na academia, ele tá lá, assim, pra o mesmo tipo de resultado. Objetivo, tem gente que tá lá pra ganhar massa. Ou, assim, eu sou leigo, tu me corrige, é só curiosidade mesmo. Tem gente que tá lá pra ganhar massa, tem gente que tá pra perder, tem gente que tá por recomendação médica, tem gente que, por exemplo, a minha mãe, eu até cheguei a falar com você, né, que ela precisa ir pra academia por conta do problema do ombro. Sim. Eu não sei exatamente o que é que tem que fazer, mas assim, você sabe que eu mostrei lá, você entendeu. Sim. Então, assim, o conceito que normalmente, o conceito que se tem de academia, o cara vai pra academia ou pra ficar bombadão ou pra ficar magro. E tem gente que entra lá nem pra ficar bombado, nem... Às vezes é por necessidade de... Né? É questão de saúde, né? Porque, assim, antigamente a academia era muito vista justamente por causa disso. Na verdade, até mudou um pouco mais. Antigamente era mais visto pra ficar bombado. Era mais visto, né? Tu tocou num ponto legal, porque, por exemplo, em relação à igreja, por muito tempo, a igreja olhava para quem ia para academia como assim uma adoração ao corpo. Sim. O cara vai para academia porque tá adorando o corpo. Só que assim, hoje tu ainda encontra gente aluno, né, que fala, né? Tu ainda encontra aluno que chega lá na tua academia e ainda vem, olha, mas assim, eu não posso usar, no caso da mulher, não posso usar leg, o cara, bermuda, porque eu sou crente. Sim. Ainda tem essa resistência, assim. Porque, por exemplo, eu sou da Assembleia. Sim. E assim, a Assembleia, no padrão normal, é mais rigidez, né? E assim, tem muita gente que cada um faz o que bem entender, né? Não vou entrar aqui no mérito do que é certo ou errado. Eu tô falando da questão da visão geral, como igreja. Por exemplo, tem gente conservador, né? A galera... aí, por exemplo, a gente vê a mulher fazendo caminhada de saia, né? Tem. O cara correndo de calça, porque, assim, às vezes ele entende que aquilo não é um problema, mas ele não quer entrar em conflito com a comunidade daquele congrega e tal. Ainda existe, cara. Existe muito, né? Existe muito disso ainda. Inclusive, tipo, de vez em quando entra em contato comigo algumas pessoas que querem o treino em casa, sabe? Quero que eu passe treino em casa porque o marido, às vezes... O meu eu quis em casa, mas não era por conta disso. O meu eu quis em casa porque eu não tenho tempo de ir pra academia. E aí, tipo assim, eu quero um treino em casa porque eu não posso ir pra academia. Às vezes, até mesmo não gosto mesmo do ambiente. Não gosto do ambiente da academia, lotada, aquela coisa, sabe? Música, batidão, tal. Então tem gente que não gosta, não se sente bem. Tranquilo, beleza. Você tem que encontrar uma atividade física que você se sinta bem também. Não é obrigado você ir só pra academia, entendeu? Mas aí tem os objetivos. Se você quer emagrecer, você não precisa ir pra academia pra emagrecer. Você pode fazer treino em casa, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer bicicleta. Existem vários exercícios que, se você alinhar vários hábitos bons, né, e uma dieta... você vai emagrecer, você vai perder peso, você vai, entendeu? Agora, por exemplo, tonificar os músculos, aí já é outra onda, outro objetivo. Então, a academia, ela vai nesse sentido. Porque, assim, muitas pessoas emagrecem e se sentem muito flácida. Assim, pensa o seguinte, aí eu vou emagrecer pra mim ir pra academia. Só que é um pensamento errado, né? Ao meu ver. Então, a pessoa emagrece fazendo só caminhada e fazendo uma dieta bem rígida, aí fica muito flácida. Aí se sente muito flácido, aí agora eu vou pra academia. Aí pra tonificar. Sim, justamente. Agora, se você tivesse ido pra academia primeiramente, e você iria tonificar e perder gordura ao mesmo tempo, então, você não ia ficar equilibrando ali. Justamente, ia ter um resultado melhor. Aí tem esse objetivo. Muitas pessoas têm o objetivo de... Antigamente, como eu tava falando,
A academia era muito vista só para os marombeiros, sabe? Só aquela coisa, e tinha muitos segredos. O que eu tenho que tomar? E o suplemento, aquela coisa. Era uma coisa assim, muito escondida, muito... E aí, hoje em dia, não. Hoje em dia, a questão da academia tá ganhando muito espaço, isso é muito bom. Porque hoje, por exemplo, uma senhora, ela vai pra lá pra treinar, pra poder manter a saúde, pra fortalecer a coluna, entendeu? Pra fortalecer os ossos, os músculos, pra poder ajudar ela no dia a dia, nos trabalhos dela. No caso lá da minha mãe, que foi a recomendação médica, foi do ortopedista, Sim. É a questão da articulação, né? Justamente. Então, tenho certeza que a minha mãe não quer ficar bombada. Claro. Tenho certeza que... Mas assim, o problema dela é o ombro. Então, tu tem que ir pra academia, se quiser... Ele foi bem claro, ó. Sim. Se quiser que o seu ombro continue no lugar e ainda tem aí alguns anos, vai pra academia. Caso contrário, vai ter problema. Aí falou que eu não vou saber o que é, porque não é na linguagem técnica, não vou saber. Sim. Mas palavras dele, você pode chegar a ter uma luxação, pode ter problemas de irrigação. Aí eu acho que tem alguma coisa a ver com a parte de sanguínea, né? Tem um líquido que nas articulações não é sangue? Fica, não. Ah, não. Tem alguns líquidos líquido sinovial que alguns outros líquido o quê? Sinovial. Sinovial, o que é isso? São uns líquidos que irrigam a articulação dos ossos e ajuda muito, né? Então, além do sangue, ainda tem essa composição dentro do sangue. Tem. E aí... Aliás, dentro do osso, perdão. Isso. E aí, tipo assim, com o tempo, dependendo do movimento, você vai... pegando muito pesado em algum tipo de movimento, aquele movimento ele vai afetando o músculo ou até mesmo a articulação, e esse líquido pode estar desviando, pode estar saindo, entendeu? Caraca. E uma coisa interessante, que a gente estava falando anteriormente sobre a questão da religião lá, que muitas pessoas às vezes ainda conseguem ver com um certo preconceito na academia, mas isso está sendo quebrado já há um bom tempo já, tem muita gente que malha e tipo assim... Já vê com uma forma de saúde mesmo, entendeu? Não simplesmente uma forma de ser vaidoso e querer mostrar. Porque assim, eu tenho alguns colegas que malhavam, e aí eu vi eles conversavam, eu malho pra quando eu sair, olhar e ver que eu malho. Assim, essa era a visão mais antiga da galera. Eu não tenho o menor interesse em ir pra academia. Por exemplo, quando eu lhe procurei, era porque eu tava me sentindo muito incomodado, porque como eu tava vendo num ritmo muito acelerado, dificuldade para voltar ao meu peso normal. Sim. Que seria ali numa média de 86 a 88 quilos, né? Segundo você me falou, eu já tenho mais ou menos isso em mente. Então, por exemplo, você me passou como é que fala? Programa? Sim, programa, né? Pronto. E assim, foi somente um mês. E até hoje, de certa forma, ainda sobrevivo daquilo que você me passou. Claro que vai ter que evoluir, porque chega uma hora que não funciona mais. Verdade. Mas, assim, eu vi que a forma como o profissional de educação física lida com isso é bastante diferente de como era há alguns anos atrás. Sim. Não é só a questão de você ficar bombado, de você ficar fortão, mas é que você possa viver melhor. Sim. Eu passo para os meus alunos, para as pessoas que entram em contato comigo, que a atividade física ela vai muito mais além do que o resultado físico. Eu tenho uma dieta que eu sempre faço, é coisa da minha cabeça. Sim. Eu acredito que deva ter algum fundamento, até porque funciona para mim. Eu comecei a fazer isso, eu acho que lá em 2016, 2017. Que aí eu cheguei a pesar 96 quilos. E assim, eu tenho muita dificuldade de eliminar líquido. Então eu tava com aquela cara assim de alcoólatra, inchaço, cara, que ficava 3, 4 noites sem dormir, barrigudão, assim. Aí o que foi que eu fiz? Eu vou caminhar, eu gostava de nadar, eu ia pra praia nadar, então eu ficava alternando. Um dia eu nadava e outro dia eu corria. E aí o que foi, junto com isso, que foi que eu fiz? Eu reduzi praticamente... Não cheguei a eliminar, mas eu reduzi a quantidade de açúcar. Então, tudo que fosse a base de açúcar ou de farinha, eu fui deixando de lado, só de segunda a sexta. Sim. Então, eu fui tirando pão, bolo, salgado. O arroz eu reduzi pra caramba. Eliminei macarrão, macarrão instantâneo. E aí eu tentava compensar com gordura, assim, não muito pra não, por outro lado, afetar o colesterol. E pra mim funcionou, cara, porque assim, em 3 meses, eu comecei com 96, em 3 meses eu tava com 91 quilos. Então, de alguma maneira, eu não consegui ir pra praia correr todo dia, porque tem trabalho, mas assim, eu nadava 1, 2 vezes na semana, corria ali 2 vezes na semana. Associado
Então, assim, em 3 meses, pra você perder o quê? 5 quilos é uma vitória, cara. Não é? Ainda mais pra quem, tipo, não tem auxílio nenhum, Mas, sozinho. assim, essa onda de eliminar o açúcar, assim, quando eu tomava suco, aí era sem açúcar, Sim. se fosse leite sem açúcar também. Isso faz algum sentido ou era coisa da minha cabeça? Faz, tipo, essas pequenas ações, essas pequenas mudanças, elas fazem a diferença, entendeu? E principalmente, assim, quando tu adiciona algum tipo de exercício, entendeu? Quando você adiciona um exercício físico, o seu corpo já começa a mudar. Você pode estar se alimentando da mesma forma, que ainda assim você vai ter resultado, você acredita? Logo, primeiro, principalmente assim, no começo. Eu tenho alunos meus que a gente tava com o objetivo de perca de peso. Aí eu falei assim, tu reduz o álcool um pouco, entendeu? E tu pode se alimentar da forma que tu quiser. Porque ele não queria seguir dieta. Mas, assim, tem pessoas que têm muito preconceito, cara, em questão de dieta. E outra coisa, tem pessoas que pensam assim, que dieta é só pra poder perder peso. E não é. Né? Diferente do regime, né? As pessoas têm muito esse pensamento de saber regime e dieta. Tem diferença do regime pra dieta? A dieta, ela pode ser feita relacionada a qualquer tipo de objetivo. Para manter o peso, para poder diminuir, para poder ganhar mais peso. Então, existem vários tipos de dieta. Então, não é dieta, eu quero perder peso, eu preciso de uma dieta. Não necessariamente perder peso é uma dieta, mas você pode fazer uma mudança de hábitos. Você pode fazer uma reeducação alimentar, que isso também é importante. Que, assim, e dependendo do ritmo da pessoa, ela pode ter mais resultado do que a ida à academia, ou não? Talvez, mas assim... Porque assim, tem gente que vai pra academia, e pedala. Quando termina de pedalar, aí, ó, açaí, comendo. Todo final de tarde, tipo assim, aquele famoso malhar pra comer. O cara sai de casa, eu vou sair de casa, o cara sai de casa ou correndo ou pedalando. Aí vai pra academia e pá. Aí volta correndo ou pedalando, aí chega na praça e agora eu vou comer porque eu tô... Então, assim, eu acho que o cara não fez nada. Esse pensamento aí é o pensamento... Tipo assim, eu tô malhando pra comer. Aí vou malhar, então, tipo, é uma forma de você se pagar. Uma forma de você pagar, né? Agora eu tenho, já que eu malhei, agora eu posso comer. Só que, tipo assim, dependendo do seu objetivo, você não vai conquistar o seu objetivo, né? Se você quiser ter um resultado, você fazendo essa ideia aí, você não vai ter o resultado que você quer. Né? E aí, justamente, lá o meu aluno que eu te falei, ele queria ter o resultado de emagrecimento. Né, a gente trabalhou, treinou, passei todo o protocolo para ele de cardio, dei uma ajuda na questão, orientações para ele quanto aos hábitos alimentares e tudo mais. E a gente chegou assim, acho que foi 1 mês, 2 meses, e aí ele falou o seguinte: Gabriel, eu perdi 3 quilos e eu nem mudei meus hábitos. Eu nem parei de comer, nem parei de beber. Aí eu falei assim, pra tu ver como o exercício físico ele tem conta muito... Pra caramba, conta muito. Então, você sai do total sedentarismo e só começa a praticar atividade física, você já tem um resultado bom. Você já muda a disposição, já diminui o estresse e várias outras coisas. Agora imagina você alinhar bons hábitos na alimentação, na água, no sono e tudo mais, no dia a dia, mais o exercício físico pra você ver como aí tem um resultado pra top. Caramba, né? É muito bom a atividade física e eu sempre recomendo. Porque assim, cara, é muito mais além do que estética, entendeu? Hoje a educação, a atividade física, o exercício físico, a gente tem passado muito, que vai muito além do que se você se olhar no espelho e se sentir bem, né? Você olhar e se sentir mais magro, mas é autoestima, cara. Tem muito a ver com autoestima, tem muito a ver com o espelho, né? Tem muito a ver com principalmente autoestima. Pra mulher, né? Principalmente pra mulher. Tem muito a ver também com a disposição, tem muito a ver com dormir melhor, cara, mas menos estresse. E aí cada um com as suas experiências, né? As suas experiências não vão servir pra mim e vice-versa, apenas a história. Mas essa questão que você falou do se sentir bem, isso conta em tudo, cara. Sim. Por exemplo, quando eu tava nessa onda aí dos 96 quilos, cara, se eu me abaixasse pra amarrar um cadastro, eu levantava todo suado. E assim, parecia que eu tava cavando pedra já há 2 horas. Entendeu? Até a parte do sexo você sente. Diferente. Porque é um fardo que você tá carregando. Entendeu? E pra tudo, pra andar, você anda daqui pra ali, dói perna, dói tudo. Parece que você tá caminhando. Dores pra cima e pra baixo. Né? Pois e tem tudo a ver também com essa questão da saúde, na questão das dores, na questão do mental também, cara. Tem muito a ver com a questão mental. Mas você falou essa questão de mental. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu também já escutei. Que a galera fala assim, olha, você pode engordar e pode emagrecer com o seu psicológico. É fato ou é conversa furada isso aí?
Fato. A mente, cara, ela comanda todo o corpo, cara. E aí, Mas tipo assim, assim, você ganha peso mesmo só por conta do psicológico. Teu psicológico... cara, isso tem muitas relações, né? E, por exemplo, Caraca, lá na mano. academia, por exemplo, a gente começa a fazer um exercício e às vezes a pessoa, ela tem força pra fazer mais, sabe? Só que a mente dela não deixa, não quer deixar ela fazer mais. Aí, quando a pessoa tem um personal, o personal dá aquele estímulo, dá aquela, sabe? E a pessoa falou que não ia conseguir fazer mais, eu não consigo. E aí, com o estímulo que a gente dá, de estar falando ali, de estar dando uns toques ali, a pessoa consegue fazer mais e superar o limite. A mente, tipo assim, a mente da pessoa, às vezes ela falha antes do teu músculo. A gente sempre tem esse pensamento. A tua mente, ela vai falhar antes do teu músculo. Então, tu não pode dar ouvido à tua mente. Ah, eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir sim. E o teu músculo ele vai falhar só depois. Então, tem muito isso também. Então, a tua mentalidade influencia. O ambiente que te cerca influencia você para emagrecer e para engordar. Por isso que quando, às vezes, eu também falo para meus alunos que o ambiente do teu convívio, da tua casa, se você tem um pensamento, eu quero emagrecer, eu tô entrando na academia, eu quero mudar meus hábitos, você tem que falar para sua família. Você tem que chegar, ser sincero e falar assim, olha, eu tô com um objetivo tal e eu preciso que vocês me ajudem. Entendeu? Porque aí tu tá logo no começo da dieta. Lá na tua casa, toda alimentação é difícil você ter uma alimentação boa. Todo mundo come de qualquer jeito, o que tiver, come muita comida instantânea, isso e aquilo. E aí tu começa uma nova alimentação, uma mudança de hábito. Aí tu chega na hora do almoço, só tem coisa, sabe? Aquela, uma coisa muito gordurosa, macarrão instantâneo. Aí como é que tu vai conseguir seguir a tua dieta? Refrigerante, vilãozão. Refrigerante. Como é que tu vai seguir a tua dieta? Tu vai chegar a olhar ali que o teu ambiente onde tu convive é ambiente de não ter uma alimentação boa. Então vai ser muito mais difícil pra você seguir aquela dieta. Eu não consigo. Consegue, cara. Mas é todo um ambiente que é mais que fácil precisa. você parar do que essa onda de você reeducar a alimentação é sofrida, cara. Cara, Porque não é fácil. Tudo que é ruim é gostoso. Tudo que faz mal é bom, cara. E tudo que faz bem é ruim. A minha mãe, assim, ela por conta dos problemas de saúde dela, ela come, cara, só coisa ruim, mano do céu. Aí é muito difícil eu parar lá na casa dela e comer, porque é pão que não tem gosto de nada, bolacha que não tem gosto de nada, umas bebidas, tudo coisa ruim, cara. Mas assim, é saudável, mas pra mim é ruim. Isso aí também vai muito da questão do paladar, cara. Hoje em dia, tudo tem que ter muito sabor. Ou tem que ter muito sal, ou tem que ter muito doce. Então isso é a questão e tem você vai se psicológico acostumando também, né? Tu já cresce com a ideia de que tem que ser, assim, muito extremo pra ser bom, né? Esses extremos, eles costumam... na verdade, todo extremo é ruim, né? Você escolheu a parte da educação física. Sim. O quanto isso foi legal pra você, levando em conta que você é adventista. Do ponto de vista, como é que fala? De crença, religioso? Não. Do ponto de vista teológico, adventista, o natural é que seja estimulado já um hábito alimentar saudável. Sim. Né? Por exemplo, eu gostava muito de assistir. Aqui a gente tem um pouquinho de dificuldade por questão do canal aberto e tal, enfim. Mas a Novo Tempo. E tinha um programa à tarde, eu não vou lembrar quem era uma galeguinha lá. E ela focava muito nessa questão da importância da alimentação saudável. Então, assim, essa questão do fato de já ter a parte teológica muito voltada à importância do bom hábito alimentar. Para você, isso não foi... Acredito que não teve dificuldade. Mas, assim... Quando você começa... Entenda o que eu vou perguntar. Tá. Quando você começa a comparar um hábito que alguém que é adventista, ele é estimulado a ter, com alguém que acha que, não tem problema, eu posso comer tudo, não vou ter nada e tal. E aí você leva pra Bíblia, onde a gente passa a enxergar que o nosso templo é corpo que o nosso corpo, é templo do Espírito Santo. Qual a importância que você, como cristão, enxerga desse cuidado do corpo? Cara, eu vejo da seguinte forma, né? Deus, ele criou o ser humano, ele entende como é que é essa máquina aqui funciona. Né? Então, ele deixou os conselhos para nós seguirmos, né? Na Bíblia, a gente tem o conselho que a gente tem que cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é importante, nossa mente é importante, a gente tem que cuidar da nossa saúde.
né? A nossa saúde influencia a nossa espiritualidade. A gente tem esse pensamento, né? E aí a gente, com essa crença, com esse pensamento, quando a pessoa fala assim, eu não me importo, eu como qualquer coisa, eu como de qualquer jeito, eu não vou praticar atividade física, é uma escolha que a pessoa tá fazendo. É uma escolha sendo irresponsável com uma casa que o Espírito Santo justamente, deveria habitar. É uma responsabilidade, não que você não vai ser salvo por causa disso. Não, a gente não é nesse mérito que a gente se trata, mas é um mérito da questão dos bons hábitos, da vida mesmo, da saúde da pessoa. Se você não quer cuidar da sua saúde, se você mesmo não quer cuidar da sua saúde, é um problema seu. Abaixo de Deus, você é o necessário pra estar resolvendo tudo à sua volta. Justamente. Se você não cuida de você, então o resto... Então, tipo assim, quando a pessoa fala, eu não tô nem aí, eu vou comer mesmo, cada pessoa vai... o que acredita, se você não quer se cuidar, mas o que nós temos na ciência é o seguinte... Quanto mais bons hábitos, quanto melhor a sua alimentação, quanto prática de exercício físico, você cuidar da sua saúde física, saúde mental e saúde espiritual, tudo é um conjunto, não é verdade? Uhum. Pra você viver bem. Então, aí tem pessoas, eu vou cuidar muito da minha saúde espiritual. Aí você acaba deixando de lado a sua saúde física. Então você fica debilitado, você fica muito mal também na questão da saúde física. Aí você cuida muito da saúde física, também você esquece da saúde emocional, que hoje em dia também tá muito em pauta, depressão, ansiedade, né? E você pode às vezes estar se cuidando bem. Tem muitas pessoas que vão pra academia, cara, que tem muitos problemas de ansiedade. E pra ela, se ela não for na academia, pra ela, o mundo dela pira, sabe? Eu tenho uma aluna mesmo, inclusive, que eu passo um protocolo pra ela, falo assim, tu vai fazer 2 cardio. Um pela manhã e um à tarde, né? E aí, às vezes, quando eu tiro o cardio dela pela manhã, ela fala assim, rapaz, eu tô tão mal que eu tenho que fazer um cardio pela manhã. Tipo assim, parece que é uma coisa que falta, sabe? E tem muitos alunos que falam assim, se eu não for pra academia, parece que minha vida não... Porque a minha rotina é muito puxada e é muito estresse, aquela coisa, então acaba tudo influencia, isso aí, entendeu, sabe? Então, pra ela, aquele momento da academia é um momento de saúde, é um momento de anti-estresse, anti-ansiedade. E na minha crença, então eu penso muito nisso também, sobre a questão de influenciar para o bem de todas as áreas do ser humano. Saúde física, mental e espiritual, né? Perfeito. Que envolve também um emocional também, que vai contar muito, e vai né? contar demais, cara. Hoje em dia... Você olha pro espelho, eu tô gordo, mas tu não se cuida, então. Tem muito também a questão de as pessoas achar que você tá com depressão, tá com problemas emocionais, é falta de Deus. E isso eu não acredito, cara. Não, lógico que não. É uma coisa que... Essa questão que você falou da parte psicoemocional, né? Da depressão... a parte da ansiedade, a parte do estresse, se você for canalizar isso aí pra parte espiritual, você vai estar sendo leviano com coisas que, como cristão, a gente encontra na Bíblia. O que aconteceu com Jesus no Getsêmani? Sua sangue, dilatação de poro, um nível elevadíssimo de estresse. Jesus estava com algum problema espiritual, né? A gente vê Elias indo se esconder, cara. Por que ele se escondeu? Porque ele estava passando algum... Não, o estresse alto, o medo, o cara tava ali com pânico. Eu enxergo Elias com a crise de pânico. Sim. Cara, e eu já tive morrer, meu Deus, desesperado. Então, como é que tu vai dizer com uma pessoa dessa? E a gente vê muito isso na igreja, cara. Sim. Né? Eu tava falando hoje, por exemplo, na escola bíblica, que nós, evangélicos, nós temos a síndrome dos amigos de Jó. Qualquer coisa de ruim que acontece, olha, aí é o inimigo. Cara... E uma coisa também que tinha antes, né? No tempo de Jesus, as pessoas até falavam, quando chegava alguém doente, quem foi que pecou? Quem foi o pecador? Foi tu ou foi tua família? Ele tá assim, quem tá pagando? Quem você tá pagando o que você... A maldição hereditária. Justamente. Né? E Jesus falou, ele nem foi o pai nem mãe, ele tá aí pra que seja cumprido o poder de Deus na minha vida. Ou melhor, pra que seja manifesto o poder de Deus na minha vida. Então, essa onda de se fulano tá passando isso é porque ele pecou. Não, gente, a diversidade tá aí. Para todo mundo. A Bíblia fala que quando nós estamos passando um período de tentação, de adversidade, né? Não fala que você está sendo tentado por Deus, Deus não tenta ninguém. Exatamente. Então, por que nós temos problemas aí psicoemocionais? Correria do dia a dia. Não? Eu costumo falar, cara, que e pensar da seguinte forma. O mundo, ele está muito rápido. Tudo está muito rápido, sabe? Assim... E Jesus falou que quanto mais perto do fim, mais as coisas iriam acelerar. Justamente. E, cara,
como tu falou, assim, eu não quero treino em casa, porque eu não tenho tempo de ir Não pra tenho academia. tempo, Cara, ninguém tem tempo, Ninguém cara. tem tempo Ninguém. mais. Tudo é Pra tipo nada, assim. ninguém tem tempo pra nada. Não tem tempo pra nada, cara. É tipo assim, é muito acelerado, as coisas são muito aceleradas, as coisas são muito rápidas. Então, tipo assim, o ser humano, ele precisa de um momento de parar realmente, um descanso, um momento de você parar e olhar pra você e se cuidar, cara. Sim. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar da sua família, você tem que olhar, né? E não simplesmente ficar nessa correria doida do trabalho e que deixa muito maçante. Aí morre e aí o cara vive como se não fosse morrer. Quem disse isso? Foi o Dalai Lama, acho que o sim. homem vive como se não fosse morrer e morre como se não tivesse existido. Porque não produzir, fazer, aí não vê filho crescer, não vê esposa, não vê a vida, o cara envelhece, nem percebe que envelheceu, desceu, morreu, acabou. Aí esse pensamento aí de produzir, de trabalhar, é aquela coisa, eu vou trabalhar pra poder ver minha família melhor, só que você não vê a sua família, seus filhos crescer, sua família evoluir ali, sua família viver, porque você acaba às vezes chegando em casa não tendo cabeça pra poder estar com a sua família, pra poder curtir ali, pra poder desfrutar de algum momento, porque também você não tem saúde, você não tem disposição, você não tem isso e aquilo. Então, tudo isso conta, cara. Então, a gente tem que ser um cristão equilibrado, uma pessoa equilibrada. Eu acho que o problema maior tá aí, equilibrar. Nós cristãos, independente da denominação, somos, muito extremo, e todo isso extremo é perigoso. acaba sendo muito extremismo, de um lado pro outro. E hoje, nesse tempo que a gente veio passando e, né, questão muito política, isso está influenciando muito, cara. E as pessoas extremistas, pessoas desesperadas e inclusive, cara, tem muitas coisas que na questão política que entra dentro da igreja, atrapalha muito, cara. Em todos os lugares, né? Tu falou da questão de política. Mas, por exemplo, aí é um pensamento meu, tá? Sim. É um olhar meu. Sim. No meio do povo cristão, e aí cristão não necessariamente quem for protestante. Sim, aquele sim. que acredita que Deus existe, tal, essa onda toda. O natural, até por conta do que se acredita, é que já tem um viés de direita. Sim. Mas aí o problema por exemplo, eu entendo que não combina a crença de um cristão com as ideias da esquerda. Mas o problema é olhar para alguém que... De direita? Não, o problema é olhar alguém que é de esquerda e achar que ele deve ser eliminado. Cara, sim, se a gente for olhar para a Bíblia, eu tô falando de Bíblia, tá? A gente vai ver a Bíblia batendo de frente com as ideias da esquerda. Eu sempre falo o seguinte, o cara que ele é de esquerda, principalmente o crente, assim, ou ele ainda não conheceu Jesus, ou ele ainda não conheceu a Bíblia. Conhecendo os dois, fica meio difícil de concordar. E às vezes o cara fica tentando eliminar as coisas, porque ele acaba se identificando com algumas coisas, tal. Por exemplo, pra mim, é pessoal, tá? Pra mim, se qualquer ponto que a esquerda esteja do lado, eu vou estar do outro. Pra mim é inaceitável. Mas eu tô falando aqui como um cara que até os meus 16 anos era PTzinho da Silva. 13, Lula lá, estrelinha vermelha. Até um dia que a minha mãe me deu R$1, eu fui na Lan House e eu comecei a ver o que era PT. Então, cara, esse negócio não é pra mim não, mano. Esse negócio não. Mas aí o problema não é a ideia que é discutida, porque a gente passa a discutir pessoas. Tu é de direita, eu sou de esquerda. A gente não para discutir a ideia da direita e a ideia da esquerda. Sim, a gente passa pra discutir o Gabriel e o Itamar. Sim. E aí fica muito raso, cara. Vai ridicularizando, né? Cara, e fala o que mais aconteceu agora foi a igreja ridicularizando. Mano, um monte de profecia que Deus não falou coisa nenhuma. O cara só tá ali aproveitando pra expor o desejo dele. E crente de um lado, crente do outro, crente se matando. E no final, cara, só quem vai perder com essa palhaçada é a igreja. É a igreja, a galera cristão, olha pra gente zombando, cara. Sim, e por isso que, tipo assim, não só nesse sentido, mas, cara, não tem ideia, o tanto de pessoas que ficavam me perguntando, e aí, tu é de qual lado? Tu é Lula ou tu é Bolsonaro? Na academia, assim, querendo que eu me posicionasse eu sou assumido. Na minha rede social. Cara, eu não tomo posição, cara. Eu sou assumido. E aí de cada um. Eu tenho meu voto individual, mas eu não... Eu sou o cara de direita. Sim. Aí, você é bolsonarista. Não, eu sou... Se tiver um gato lá contra a esquerda, eu vou votar no gato. Eu não voto no candidato, eu voto na ideia. Sim. E eu não tenho dificuldade nenhuma de assumir. Na minha casa em cima tem uma bandeira do Brasil. Sim. Aqui tem a bandeira do meu estado, Alagoas, tal. Eu amo a minha terra, tudo mais. Sim. Mas, assim, o problema é eu entender que o outro também tem o direito de fazer a escolha dele.
E aí, nas redes sociais, era um embate muito grande, as pessoas... E, tipo assim, eu não me acho pra me colocar na minha rede social de personal training, colocar a minha opinião porque tipo assim... você pode gerar problemas com pessoas que não vão estar preparadas pra ver que você é do lado, poxa ela. Sim, não... não vou mais pra esse cara porque muito... eu sou de um lado e ele é do outro. Eu tenho muito meu voto pessoal e eu acredito que se eu expor minha ideia, eu não vou estar fazendo... Tipo assim, eu vou estar fazendo mais inimigos do que amigos. E meu objetivo não é esse. Porque a ideia, porque a gente não é estimulado a discutir extremista, ideia. A gente não discute ideia. Não discute ideia, justamente. Então, se eu falo que eu sou do Bolsonaro, o pessoal do Lula já me ataca e já se afasta. Se eu falo que sou do Lula, do outro lado do mesmo jeito. Então, eu não quero não quero comprar essa briga pra mim. Porque eu tenho minhas ideias, meus valores, eu voto individual, não exponho meu voto, mas... Isso aí acaba passando pro lado profissional. Justamente, cara, atrapalha. Não vou mais pra academia do cara porque o cara é de esquerda e de direita. Atrapalha, cara. Hoje em dia o mental tá tão pesado. Inclusive, cara, teve muitas pessoas que perderam a amizade, questão na família, na igreja mesmo. Muitas pessoas... Gente, cara, existe muita essa paixão por pessoas, cara. Não por ideia. Não por ideia. Então, tipo assim, a minha igreja, assim... coloca algumas notas em cima disso, né? Que pra gente não ser apaixonado nesse sentido de estar declarando voto e defendendo isso e aquilo, não. A gente tem algumas ideias, sim. Aí até os pastores são aconselhados também a não se expor. E a igreja, ela não abre palanque para poder um candidato outro tá expondo ideias, né? Tipo assim, defendendo o seu partido e tudo mais. A gente não vota em partido. A gente vota em ideias. O problema é entender isso. Justamente, a gente porque, vota em ideias. Por exemplo, o tempo todo o cara que se passava. O Lula é ladrão. O Bozo não sei o quê. Cara, isso é muito raso pra se discutir. Muito. Eu não vou sentar com o cara pra discutir, um é ladrão, o outro é o Bozo. Não, eu quero entender a ideia. A ideia que eu acredito é essa. Qual é a ideia que tu acredita? O que você quer pro nosso país? Quando a gente vai pro campo da ideia, defende? Aí você vê que a maioria da galera não sabe nem porque votando no cara. Não sabe discutir a ideia, não sabe nem o que o cara defende. Aí uma vez eu fiz uma pergunta pra galera lá na escola bíblica, eu falei... Quem aqui é de... Tá, beleza. Eu sou de direita. Por que tu é de direita? Porque eu não gosto do Lula. Cara, não tem nada. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muita gente que é da esquerda que não gosta do Lula. Sim. Entendeu? Muita gente que é da direita que não gosta do Bolsonaro. Justamente. Entendeu? A galera não entende nem o que defende, cara. E assim, é muito raso, né? E aí eu vi alguns amigos se posicionando, mas eu não quis dar a minha opinião, assim, abertamente, sabe? Não quis falar, não quis me meter. Não quis me meter, até porque também eu não vi que eu ia ganhar nada e eu vi que ia mais perder do que ganhar. Então, eu preferi não me posicionar. Eu tenho minhas ideias, meus conceitos bíblicos também que a gente defende. Mas eu acho que já são mais que suficientes, principalmente pra nossa pessoa. E tipo assim, não tem como tu falar assim, eu voto, esse candidato aqui, ele vai ser, ele é o candidato ideal. Nunca vai existir. Vai ter algumas ideias que cada um vai defender, que aí você vai... Pela Bíblia, pelo que você acredita, você fala, eu acho que esse lado aqui, por mais que ele esteja errado em várias coisas que ele faz, é o candidato que se aproxima mais com o viés cristão. É o que a gente vai escolher, entendeu? Então, acho que isso aí já é o suficiente, você entender a ideia da coisa. Mas, antigamente, cara, eu era muito de debater, de entrar no Facebook. Mas a gente vai crescendo, cara. A mentalidade, a maturidade justamente. As pessoas que a gente passa a acompanhar, passa a seguir, vai fazendo que a gente mude esse comportamento. Em 2018 mesmo, que tava também muito... Esse embaixo também tá grande, não tão quanto agora. Que aumentou? Aumentou. Foi pior, cara. Aumentou muito. Mais pela figura do Lula, né? Sim. Eu acho que isso aí que foi e acabou tendo né? Sim. E aí eu defendia muito, cara. Eu ia no Facebook e defendia e falava. E aí eu procurava alguma coisa pra poder estar lá, ó. Digitando lá. E sem contar... Mas agora tem um pastor que acompanha, é um pastor presbiteriano, que, cara, eu acho muito legal a forma como ele ministra... Augusto Nicodemos? Não. É o pastor Antônio Júnior. Não sei se você conhece. Cara, assim, é um cara muito top, muita gente boa. E assim, ontem eu tava assistindo uma live dele, ele falando o quanto isso intoxicou a galera. Né? A galera ficou assim, doente. E, gente, a gente depende de Deus. Sim. Deus tá no céu, o céu não tá em crise, cara. Sim. O nosso sustento, a nossa provisão vem de lá de cima. E uma coisa também que eu falo também é o seguinte, que se a gente pensar que... Quanto mais o tempo vai passar, as coisas vão melhorar, não vai melhorar, cara. Porque assim,
A gente fica com medo, por exemplo, eu tenho uma filhinha de 2 Sim. anos, a gente fica com medo, como vai estar a escola, Sim, como vai estar o como é mundo. que vai A tá. gente briga para que a coisa dê uma Sim, segurada. Deu uma segurada. Mas se a gente não conseguir, a Bíblia fala que no final de tudo a igreja é vencedora. E, né? tipo assim, eu gosto também das ideias do pastor Iago Martins. E água do 2G de Teologia? Isso, Sim, cara, sim. ele é muito massa, assim, nessa questão, Ó, até desse pensamento da religião e a política. Cara, eu sigo a linha de pensamento dele. Um cara que que também é pastor adventista, que assim, não só para política, para o cotidiano, adventista não, perdão, presbiteriano, eu admiro muito, assim, é o pastor Hernandes. O pastor Hernandes, assim, é o cara que, Uhum. assim, o nível de equilíbrio que ele passa no ensino, assim, E eu acho que a gente tem que procurar se espelhar em gente equilibrada, cara. Cara, tipo... Equilibrada. Porque o que mais tem é gente hoje em dia, desequilibrada dentro da igreja. eu fiquei muito chateado com posições de cantores, de pastores, né, assim, se posicionando no meio político, defendendo uma coisa como se fosse Jesus Cristo, sabe? E até postei algumas coisas nos meus status, falando assim, gente... Se as pessoas trabalhassem para a política e defendessem os políticos, tanto que defende a Bíblia e a mensagem de Jesus e o Evangelho, cara, acho que não tinha coisa melhor, acho que o mundo seria até diferente. O Brasil estaria diferente, porque tanto que às vezes a pessoa tem poder, né? tem poder de influenciar, tem poder de influenciar as pessoas e acaba se envolvendo, metendo a cara na política, porque você defender político hoje, cara, é a pior coisa que tem, porque amanhã ele bate na sua cara. O cara consegue ganhar 1000 votos para o candidato e não consegue ganhar uma alma para Jesus. Uma alma para Jesus. Cara, isso aí é... Então, você se meter... Por mais que você tem influência, você se meter com isso aí, cara, eu acho que é uma coisa que é muito ruim, porque amanhã pode ser tudo voltar contra você. Tudo pode se voltar contra você. Então, não entro nessa área, não quero entrar nessa briga. Vai ser pobre, vai ser raso. Dificilmente você vai encontrar alguém pra conversar. O que nós temos que fazer é orar, é ser amigo de todos, porque eu posso... Sim, claro que a gente não vai... Assim, olha, eu defendo e acredito nisso. Mas sim. eu não vou cair no tapa com você por causa disso. Sim, tipo assim, se você Até porque como fruto do Espírito, eu tenho que ter domínio próprio. Eu penso o seguinte, cara. Eu voto num político, então eu vou falar dele, eu vou... Tá, beleza, mas eu não vou falar assim, quem vota nisso aqui, quem vota no outro aqui é isso, essa aqui. Eu não vou, sabe? Você pode muito bem defender a sua ideia, o que você pensa, sem criticar o outro, sem apontar o dedo, porque é o seguinte, cara, se eu sou cristão, eu vou querer pregar a minha mensagem para as pessoas. Aí imagina se uma pessoa que votou no outro lado, ao contrário do que eu penso, como é que eu vou chegar pra conversar com essa pessoa? Você que tava me criticando, como é que eu já quebro aquela ali, já crio uma barreira imensa ali. Já vira inimigo. Já vira inimigo. Aí não termina consigo, sendo como Israel, sendo inimigos dentro da própria casa. eu não consigo alcançar essa pessoa. Por quê? Porque logo no começo aconteceu isso, o nosso pastor ele tava até conversando, cara, dentro da nossa igreja mesmo. A nossa igreja a gente tenta no máximo não falar sobre isso, pra poder a gente dar conselhos. Eu saí do grupo da igreja porque o cara não aguentava mais. A gente dá conselhos, aí o pastor dá conselhos e conselhos de mensagens que vêm antes do Bolsonaro, antes do Lula. São propagadas essas mensagens sempre no tempo de política. Sim. A mesma mensagem. E aí o pastor propagou a mensagem e aí o que aconteceu? Uma certa pessoa de algum lado pensou que ele tava defendendo alguma coisa, só que são mensagens que vêm antes da política, antes do Bolsonaro nascer, antes do Bolsonaro tá aí na política. O nível de extremismo. Pra tu ver como é que é. E aí o que aconteceu? Quanto menos racional, mais emocional, mais vai dar errado, cara. E aí o que aconteceu? Quando o Lula ganhou, um certo irmão pegou mensagens assim, de debate mesmo assim, pra jogar contra o cara que era bolsonarista, que perdeu, né? Então, esse cara que era bolsonarista era um cara que tava começando a conhecer a igreja e gostando. Aí viu uma mensagem desse cara, o cara não quis mais saber, Sobrou cara. Pra quem? Pra Jesus, que não quis mais saber, cara. E eu fiquei, cara, como é que pode? Cara, a gente tem que orar por essas pessoas, cara, porque cada vez mais que os tempos estão se aproximando, as pessoas estão sendo mais loucas por tanta coisa. E o amor mais frio, né? Tipo assim, o amor aumenta por todas as coisas, menos por Jesus. Menos por Jesus. E menos pela então palavra. É um amor então que tem um efeito reverso. Reverso. Então, essa parte aí, por isso que eu dou fora. Eu não quero... porque assim, eu não quero ser visto nem como de um lado, nem como de outro. Eu quero ser um cara equilibrado. Quero ser um cara que tem um pensamento, tem pontos que defende, tem pontos que critica do mesmo jeito. Porque tem muita gente que é de um lado, que ela ama aquele lado, mas ela não critica aquele lado.
Eu e não consegue enxergar não consegue enxergar os pontos negativos. Exatamente. Então, se eu boto nesse candidato aqui, eu critico os pontos negativos dele também. Eu tenho que ser... Qualquer questão tem que ser assim. Melhor, eu tenho mas que cobrar, momento, eu tenho que cobrar, eu tenho que criticar, não só falar bem. Né? Então, nosso papel como igreja é orar e que Deus tenha misericórdia do nosso futuro, né? Vamos orar, cara, pela nossa nação, né? Muitas decisões vão ser tomadas e a gente espera que não seja... Acreditamos que Deus está no controle. Que Deus está no controle, que não seja tão mal como muitas pessoas imaginam também, né? Que seja equilibrado o máximo possível, né? Que a gente consiga continuar vivendo a nossa vida, pregando o evangelho, falando de Jesus e... Né, tranquilamente, sem extremismo, sem ser penalizado, sem ser cobrado, cerceado de liberdade. Se isso acontecer, se for pra morrer, que seja por Cristo. Né? Pelo menos ninguém vai morrer por político, não. Não, se for pra morrer, que seja por Cristo. Né? E morrer por Cristo, a gente olha Paulo falando, é lucro. Morrer por ele é prazer, é uma honra. É isso aí, cara. Então, negão, valeu pela conversa. Muito top, aprendi pra caramba. Quem assistir também acredito que vai aprender muita coisa. Quer deixar algum recadinho pra galera pra gente encerrar? Cara, eu agradeço estar aqui, foi um prazerzão imenso pra estar mim aqui. Foi do caramba, mano. Nossa conversa, eu tenho certeza, faz tempo que a gente tinha conversado. A gente conversava no ônibus, cara. Aí quando chega aqui é cotidiano, cada um na sua correria, ninguém conversa não. Sim, aí eu gostei demais, gostaria de ser chamado outras vezes também. Qualquer outro assunto, cara, a gente... conversa boa, a gente quer sempre, cara. E eu achei bacana essa tua ideia aqui, ser tão natural e ir conversando sem ter... Sem regras. Sem regras, né? Então foi bem legal esse papo da gente aí. Quero deixar só um recado pra galera, pra todo mundo aí olhar mais pra você, né? Se olhar e se enxergar. E cuidar da sua própria saúde, né? Quanto mais cedo você descobre isso e se entende que você cuidando da sua saúde, você vai ter mais longevidade, você vai viver melhor pros seus planos, pros seus objetivos, pra sua família. Tenho certeza que isso vai fazer bem demais pra você, tanto espiritual, mental, físico, emocional. Tudo isso você tem que se olhar e se enxergar e ver que isso é bom pra você. Legal. Então, meu mano, prazerzão, viu? Tamo junto. E a gente vai estar por aqui de novo, beleza? Com certeza. Legal. Valeu, galera. Esse foi Conversa Variável. Até mais. Isso aí, até mais.